Boa tarde, estamos ao vivo através da Web TV e hoje nós vamos conhecer melhor os candidatos que chegaram ao segundo turno da eleição para representante dos empregados no Conselho de Administração da Petrobras. A votação do segundo turno será realizada entre os dias 3 e 11 de março. Dois candidatos estão na disputa: o técnico de manutenção da Replan, Danilo Silva, número 1001, e o engenheiro de processamento da PRGE, Christian Keipo, número 1961. Vamos conhecer agora as regras do debate. As regras desse debate foram aprovadas pela Comissão Eleitoral e aceitas pelos candidatos. Não serão permitidas ofensas pessoais e nem acusações. Cada candidato deverá limitar-se à resposta da pergunta feita. Quem infringir a regra será interrompido. Os integrantes serão responsáveis pela gestão do tempo e não poderão exceder o tempo determinado para apresentação, pergunta, resposta, réplica, tréplica ou considerações finais. Todos poderão acompanhar o tempo de fala através do monitor disponível aqui no estúdio. Quando o tempo se esgotar, o candidato vai ser advertido e deve parar de falar imediatamente. Caso contrário, seu microfone será desligado. No início do debate, cada candidato terá 6 minutos para se apresentar ao público. Depois, cada um vai fazer 2 perguntas para o concorrente. Serão 3 minutos para a resposta, 1 para a réplica e 1 para a tréplica. Em seguida, cada candidato vai responder em 2 minutos a 4 perguntas do público enviadas pela chave RH32, que serão sorteadas ao vivo. Informamos que o recebimento de perguntas já foi encerrado. E no último bloco, cada candidato fará suas considerações finais em 3 minutos. E de acordo com o sorteio previamente realizado, o candidato Christian começa a sua apresentação. Você tem 6 minutos para se apresentar, ok? A partir de agora. Então, primeiramente, boa tarde, Mariana. Boa tarde, Danilo. Boa tarde. Boa tarde aos colegas que estão assistindo. Então, vou tentar me apresentar. Meu nome é Christian Keipo. Tenho 42 anos, casado, 2 filhos. Sou natural de Buenos Aires, Argentina. E vim para o Brasil em 2002, num momento bastante complicado da história do meu país. E escolhi o Brasil para fazer a minha nova vida. Minha formação começa com um nível técnico, eu sou técnico químico. Me graduei depois em Engenharia Química na Universidade de Buenos Aires e já aqui no Brasil fiz um doutorado no programa de Engenharia Química da COP na UFRJ. Mais ou menos para o final daquela pós-graduação fiz concurso para Petrobras e fui admitido em 2007 para o cargo de engenheiro de processamento. Depois do curso de formação, já fui lotado diretamente no CENPES, no que é a Engenharia Básica de Gás e Energias Renováveis. Isso foi até finais de 2016, onde, depois da reestruturação, a Engenharia Básica do CENPES foi transferida e fusionada com a Engenharia Corporativa e é nesse local onde continuo fazendo as minhas atividades técnicas relacionadas aos projetos de engenharia básica. Assim, minha candidatura, vou contar um pouquinho a história dessa candidatura porque tem muito a ver com a nossa missão na AIPET. Nós tínhamos um projeto na AIPET para construir uma candidatura única que representasse o objetivo principal estatutário da nossa entidade, que é a defesa da Petrobras. E a defesa da Petrobras integral e em função do interesse social do Brasil. Nesse sentido, e já com uma sintonia total com a Federação Nacional dos Petroleiros, conseguimos construir essa plataforma de propostas e nacionalizar essa campanha que nos permite chegar aos 4 cantos do Brasil com os eixos de propostas bem sólidos, sempre visando esse objetivo que é a Petrobras como uma empresa de energia integrada e a serviço das necessidades nacionais. Assim, do meu ponto de vista, o candidato
que se apresenta para representar os empregados no Conselho de Administração tem uma função de responsabilidade muito importante. Ele vai ser responsável de fiscalizar, junto com os conselheiros, os atos da diretoria executiva. Muitas vezes nós, funcionários, não temos acesso aos detalhes das decisões que são tomadas, por uma questão de sigilo, por uma questão estratégica da empresa. Então é muito importante que a pessoa que esteja nessa função esteja olhando com muito cuidado, porque vai estar representando toda a força de trabalho nessa função de fiscalização. E também na participação das diretrizes básicas que vai ter o plano de negócios. Então, assim, também não podemos deixar de lado que vamos ter limitações nessa nossa atuação. O representante dos empregados é um voto entre 9 que compõem o conselho. E também não pode participar de deliberações relativas ao que mais interessa os funcionários, que são os recursos humanos, AMS, Petros, plano de cargos e salários. Então, temos que ser assim, conscientes de que nossa função lá vai ter um impacto muito mais macro do que essas questões sensíveis aos interesses dos empregados. E depois está a questão do sigilo, né? A gente vai ter que prestar contas do nosso mandato, ressalvando essa questão das informações estratégicas. Temos que ter muito cuidado porque nossa função é de alta responsabilidade, vamos estar olhando para realmente informações de altíssimo valor para consolidar a estratégia da companhia, mas ao mesmo tempo temos que passar essa informação, essa visão dos empregados para dentro do conselho. Então, eu queria passar para os colegas que assim, essa minha missão, que pretendo consolidar como conselheiro dos empregados, estou assumindo ela com muita responsabilidade e vou prestar contas delas aos meus representados. Obrigada. Muito obrigada. E agora é o candidato Danilo, que tem 6 minutos para se apresentar a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro quero dizer que a gente teve uma grande vitória nessa eleição, e agora no segundo turno a gente estou aqui com o Christian, uma disputa íntegra, honesta, no campo das ideias, e principalmente a gente ter nesse momento representantes que estão debatendo a Petrobras para o povo brasileiro e a Petrobras integrada. Então acho que a primeira vitória, diferente do que a gente teve em 2015, ela começa aqui já no entendimento dos trabalhadores do sistema Petrobras, da importância de ter um petroleiro comprometido com as nossas causas. Então essa é a primeira grande vitória. Quero aproveitar para agradecer todo mundo que participou da eleição, os candidatos que ocorreram no primeiro turno, e convocar todo mundo para continuar participando no segundo turno. Meu nome é Danilo Silva, meu número é 1001, eu tenho 35 anos, trabalho na refinaria de Paulínia, entrei em 2003 na mecânica, entrei como mecânico especializado, e atualmente eu trabalho no Eston, que é a antiga engenharia, lá na refinaria de Paulínia. A minha história com a Petrobras, ela é como de muitos jovens que entraram aqui. Eu morava no interior de São Paulo, eu lembro que meu pai tinha um bar, eu lembro que os petroleiros passavam ali para tomar uma cerveja no final do dia, para conversar, e a gente que não conhecia o mundo Petrobras sempre teve uma grande admiração por que era ser petroleiro e a vontade de participar daquilo, uma empresa respeitada, uma empresa séria, e que a gente, como todo jovem, queria, era o emprego dos sonhos. Em 2001 a gente presta o concurso, sou chamado só em 2003, no último minuto, foi um momento de muita felicidade. E agora o que a gente vê é um processo contrário, a Petrobras sendo destruída, sendo vendida, sendo fatiada, e isso nos causa muita tristeza. E a candidatura ao CA vem nesse sentido, de fazer o enfrentamento contra essa política que está colocada pela atual gestão da Petrobras. Eu pese que sou técnico de manutenção na Petrobras, eu sou formado em Direito, sou advogado pela PUC, fiz MBA na área de Finanças,
gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas, economia pela Unicamp. Tenho uma vasta experiência em conselhos de administração, passei por conselhos de grandes companhias como CPFL, TOTUS, Invepar e outras. Trabalhei na Petros como assessor da direção e depois como diretor administrativo da Petros. Eu acho que o momento que a gente vive da Petrobras hoje é um momento de a gente unir forças. A nossa candidatura vem nesse sentido. Eu fui convidado pela FUP para ser um dos candidatos ao conselho. A nossa ideia é que, uma vez eleito, já tivemos essa conversa junto com os companheiros da IPET, e queremos estender isso para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Passado o processo eleitoral, independente de quem ganha, se a gente saindo vitorioso, nós queremos conversar com todos os trabalhadores. O mandato do conselheiro, ele não pode ser um mandato do grupo A, B ou C. O representante dos trabalhadores, ele tem que dialogar sim com as instituições, com as entidades, mas ele é o conselheiro do gerente, ele é o conselheiro do operário, ele é o conselheiro do engenheiro, do geólogo, de todos os trabalhadores. E é isso que a nossa candidatura se propõe, a um amplo diálogo. Uma vez eleito, a gente quer fazer que a gente está chamando de mandato itinerante. Nós queremos estar presente nas bases, queremos uma vez por mês estar em uma unidade, enquanto conselheiro, solicitar o espaço oficial da companhia para sentar e conversar com os trabalhadores. Nós temos uma série de limitações enquanto conselheiros. O conselho não resolve tudo, mas o conselho é um instrumento importante para ponderar as decisões da atual gestão e, eventualmente, para fazer as denúncias que forem necessárias. Nós estamos cansados. Nós que trabalhamos todo dia na Petrobras estamos cansados desse clima de repressão, nós estamos cansados de ver a nossa empresa sendo fatiada, nós estamos cansados de tudo isso. E é por isso, mas isso não basta. Não basta se cansar, a gente precisa transformar isso em indignação, em ação. E é isso que a gente pretende fazer nesse mandato. Nós queremos conversar com os trabalhadores, queremos dialogar, queremos debater. Tem uma questão importante, que é a questão do sigilo, né? E eles vão ter que ter muita habilidade para debater isso. Nós não podemos, com antecedência, divulgar, por exemplo, a venda do ativo, mas nós podemos discutir com esses trabalhadores a importância desse ativo na região. Né? Vejamos o que a Petrobras está fazendo no Nordeste, a destruição, a venda dos campos terrestres, cidades e estados estão sendo renegados, desemprego sendo gerado, e a Petrobras cada dia menos presente. Então, a nossa tese central é que a Petrobras pode ser sim, ela deve ser uma empresa rentável, mas uma empresa rentável que respeite os trabalhadores, que respeite seu corpo técnico e, principalmente, uma empresa que respeite o povo brasileiro. Nós não podemos mais permitir o que vem acontecendo. E a nossa candidatura vem nesse sentido. Uma candidatura plural, nós discutimos com vários sindicatos no país inteiro, discutimos com trabalhadores de diversas áreas e de diversos setores da Petrobras, e a nossa ideia é essa, é construir um mandato forte, representativo, mas com a participação de todos os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. Se a gente não unir forças agora, nesse momento, diante de tantos ataques que a gente vem sofrendo, a AMS, Petros, em que pese que não são temas diretos da relação do Conselho, mas a gente vem sofrendo tantos ataques que, se a gente não tiver consciência, não trabalharmos juntos para fazer esse enfrentamento, com certeza a Petrobras será vendida. E com a venda da Petrobras, o que vai estar em jogo são os nossos empregos, mas também os sonhos de muitos jovens que acreditam na Petrobras e que sonham um dia trabalhar aqui. Ok, obrigada. Muito obrigada. E no próximo bloco, os candidatos farão perguntas aos concorrentes. A gente volta já já. Estamos de volta e nessa parte do debate, cada candidato terá 1 minuto para fazer perguntas ao concorrente, que terá 3 minutos para responder. Em seguida, haverá uma réplica de 1 minuto por parte do candidato que fez a pergunta. E, por fim, o candidato questionado terá 1 minuto para a tréplica. Serão, ao todo, 4 perguntas alternadas. E começamos com o candidato Christian, então, que tem 1 minuto para fazer sua pergunta. 1 minuto a partir de agora. Então, Danilo, você já deve estar a par das metas do PNG 1822. São basicamente 2 metas, uma relacionada com SMS e a segunda com um indicador financeiro que é dívida líquida sobre EBITDA. O que você acha dessa meta financeira? Essa é a pergunta, basicamente. Ok. Então, agora o candidato Danilo tem 3 minutos para responder. Vamos botar o tempinho para ele, 3 minutos a partir de agora. Olha, Cristian, infelizmente, a atual gestão da companhia, ela adotou uma postura de tentar resolver as questões financeiras da Petrobras em 2 anos. Eu acho que esse é o grande equívoco da atual gestão.
A gente não se nega a reconhecer que há problemas financeiros da companhia, sim, estão colocados, mas eles são completamente sanáveis. O equívoco é você tentar resolver isso num curto prazo. E aí não tem jeito. Quando você toma uma decisão no plano de negócio, onde você vai reduzir a sua alavancagem financeira num curto prazo, a decisão que vem em seguida é a da venda de ativos, que é o que está colocado lá. Só que isso, no D0, ele pode até fazer algum sentido, mas isso vai gerar um sufocamento da companhia. Porque a companhia podia adotar a seguinte estratégia: nós vamos alongar a dívida, 5, 6 anos, vamos reduzir a alavancagem em 5 anos, por exemplo, e com isso você ganharia tempo, manteria o nível de investimento, você garantiria os ativos geradores de caixa e você não teria nenhum grande problema financeiro. O que a companhia faz? Ela faz o contrário. Ela vende, ela vai para o mercado capturar recursos, e a gente sabe que a Petrobras tem capacidade. No exemplo da última captação de recursos foi um sucesso, para pagar em 100 anos. Tinha mais gente querendo do que a disponibilidade que a Petrobras ofertou. Então é uma empresa reconhecida no mundo. É uma empresa que demonstra elementos de solidez econômica e financeira. Então a Petrobras tem capacidade de fazer esse financiamento de uma outra maneira. Só que a atual gestão, por N razões, adotou o curto prazo para resolver e está vendendo os ativos geradores de caixa. O que vai acontecer? A empresa vai reduzir a sua alavancagem agora nesse momento, mas daqui a 2 anos não vai ter ativo gerador de caixa, não vai ter dinheiro. É isso que a Petrobras está fazendo, é isso que é a atual gestão. Isso é um erro, isso é um equívoco. Veja, por exemplo, a história da NTS, um ativo que foi vendido, perdão da expressão, a valores irrisórios, tanto que o que vai se pagar de aluguel em curto período de prazo será equivalente ao valor que foi recebido. Além do que, a Petrobras, se você olhar os números da Petrobras, muito antes desses valores dos ativos entrarem no balanço, a Petrobras já apresentou uma redução da sua relação de dívida, da sua alavancagem. Logo, está provado por A mais B pela atual gestão que não é necessário fazer o que eles estão fazendo. Infelizmente, em vez de investir no refino, em vez de entrar em áreas estratégicas, como as energias renováveis, a Petrobras caminha para ser uma empresa meramente exploradora de petróleo e com viés extremamente único e exclusivo financista. Ok, obrigada. E agora o candidato Christian tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Um momentinho, 1 minuto a partir de agora. Então, a questão é que esse indicador de desalavancagem, na verdade, um indicador escolhido errado. Tá? Não pode se aplicar a uma empresa que está em crescimento na sua produção e na sua reserva como a Petrobras. Querer comparar isso com a Shell, comprar peras com maçãs. Então, para sermos justos, a gente tem que ver a origem dessa dívida que foi utilizada para aumentar nossa capacidade produtiva. Então, e se você vê de onde que vem esse indicador, na verdade o que se fixou foi uma meta de desinvestimento. E o indicador de alavancagem é resultado de uma combinação de fatores, de variáveis, que dão esse número, 2,5. Então, mudando essas outras variáveis, esse indicador também muda. Se inverteu a lógica da meta. Ok, obrigada. E agora o candidato Danilo pode fazer a sua tréplica em 1 minuto, 1 minuto a partir de agora. Não, é isso, Christian. É a empresa, a gestão está querendo transformar a Petrobras em jabuticaba. No momento que a Petrobras mais precisa, a empresa em crescimento, onde você tem naturalmente vai ter um endividamento maior, porque você precisa de recursos para fazer um investimento, por exemplo, no pré-sal, na continuidade dos campos maduros, dos campos terrestres. O que ele faz? Ele faz o contrário, ele vende os ativos e propõe uma meta como essa. Mas é claramente uma posição, o que está por trás disso? Cada trabalhadora sabe, é a venda da empresa. É uma meta, como você disse, está correto, é uma meta no final de desinvestimento. Quando chegar ao final desse processo, nós vamos ter mais ativos vendidos, uma empresa menor e uma empresa menos integrada. Essa é a ideia, uma empresa meramente exportadora de petróleo. Infelizmente, é o que a atual gestão defende e vem agindo. Ou seja, a atual gestão vem vendendo a nossa companhia de maneira fatiada. Ok, obrigada. Agora o candidato Danilo, que tem 1 minutinho para fazer a sua pergunta, 1 minuto a partir de agora. Christian, dentro desse processo do plano de negócio, tem uma outra questão que é, para além disso até,
o David Bacelar, quando era conselheiro, uma das grandes vitórias foi a criação do comitê de SMS, né? E o que hoje que a gente vive na Petrobras é uma política de repressão, a gente vinha até conversando sobre isso. Como conselheiro, o que você vê que é possível ser feito? Quais as ações que nós podemos tomar lá no conselho para tentar casar, de fato, ter uma política efetiva de SMS que respeite a vida e respeite o trabalhador? Candidato Christian, 3 minutos para responder, então, 3 minutos a partir de agora. Bom, você sabe que uma das funções do Conselho é fiscalizar os atos da diretoria executiva e, por decantação, toda a agência que está embaixo dela. O que a gente tem que buscar é que não se atinja essa meta mediante a subnotificação de acidentes. Assim, o gestor que possui uma meta a atingir se vê tentado, normalmente, a, assim, talvez não diretamente com assédio, mas com alguma fala, com alguma atitude, para que o trabalhador que sofre um acidente, com algum problema no trabalho, não notifique esse fato. Eu, assim, interagiria muito com as CIPAs. As CIPAs são os órgãos que os trabalhadores têm no local de trabalho para fiscalizar que as condições estejam dadas para não acontecer os acidentes. E, caso aconteçam, me fornecerem de dados para eu ir cobrar nos gestores os indicadores corretos. Basicamente é isso. Ok, obrigada. O candidato Danilo, então, tem 1 minuto para a réplica, 1 minuto a partir de agora. O que vem acontecendo, infelizmente, o comitê de SMS ele não vem mostrando efetividade. E o que a gente vê nas unidades operacionais, de modo geral, é um total descaso com o trabalhador. Se você levar em conta, em algumas unidades do refino, por exemplo, mas isso acontece também na exploração, o número de acidentes sem afastamento vem diminuindo e o número de acidentes com afastamento vem aumentando. Claramente o que a gente tem ali é um processo de subnotificação, onde o trabalhador, muitas vezes, ou por pressão, mas muito mais pelo clima criado. Se você cortar um dedo hoje, se você tiver que ir numa enfermaria da unidade operacional, você vai passar por um constrangimento tão grande, de um processo, de abrir uma CAT, de ser muitas vezes marcado, por isso que o trabalhador acaba não indo. E em vez da Petrobras, da atual gestão, focar na defesa da vida de fato, ela está muito mais focada no processo de punição. As regras de ouro, infelizmente, trabalham dessa maneira e a atual gestão quer culpabilizar o trabalhador. Obrigada, muito obrigada. Candidato Christian, então, pode fazer sua tréplica em 1 minuto a partir de agora. Esse clima estranho para o trabalhador, realmente recorrer no serviço de enfermaria, assim, isso é uma atribuição da CIPA velar porque seja cumprido. Para que o trabalhador não se sinta coibido a exigir um serviço médico quando ele sofre um acidente. Se isso afeta o indicador, isso não pode acontecer. Entendeu? Realmente, o conselheiro ele não pode estar presente em todas as unidades operacionais ao mesmo tempo. Tem que ter uma comunicação fluida com aquelas pessoas, aquelas CIPAs em cada lugar para que lhe forneçam essa informação. Eu acho saudável a gente manter esse contato aberto e como conselheiro, certamente eu farei. Ok, obrigada. E agora a sua pergunta, então, em 1 minuto, a partir, então, de agora. Bom, a disciplina de capital, por bem ou mal, se tornou um valor na empresa. Tá? E nós temos uma gestão de empreendimentos que poderia ser aprimorada. Qual seria a sua contribuição no Conselho para definir diretrizes para essas regras de contratação e gestão de empreendimentos? Ok, obrigada. Candidato Danilo, então, 3 minutos para a resposta a partir de agora. Cristian, primeiro sobre a questão da contratação de modo geral. As alterações, a nova regra de contratação hoje, ela tem uma série de riscos para o trabalhador que está lá na ponta. Claramente, porque a nova lei, ela pressupõe o dolo do trabalhador, no caso de um erro, então o que vai gerar uma insegurança ainda maior no processo de contratação.
no dia a dia de contratos menores. Quando a gente leva isso para um contrato de empreendimento, de uma grande obra, o risco é maior ainda. Então o trabalhador vai ficar numa situação mais exposta ainda do que já está hoje. Então, para isso, a gente precisa, primeiro, criar diretrizes e processos de controle que garantam o processo decisório e que protejam os trabalhadores, os empregados da Petrobras. Para além disso, a gente tem um problema sério nos empreendimentos que foram os contratos de EPC. Eu acho que isso veio no momento de expansão da Petrobras, uma necessidade, isso cresceu demais em detrimento do respeito à engenharia local, em respeito à capacidade de construir, de produzir dos trabalhadores da Petrobras. Na minha opinião, eu acho que a engenharia da Petrobras precisa ser fortificada no sentido de contratação de mais gente, de ter um expediente maior de pessoas que possam ter condições de fazer essa tomada de decisões e, principalmente, internalizar os processos de contratação. Não dá mais para fazer um contrato. A gente viu esses contratos, infelizmente, em muitos casos, geraram uma série de constrangimentos à companhia e o que a gente precisa agora, nesse momento, é ter condições, e aí não tem jeito, tem que ter gente. A gente tem gente qualificada, mas de mais gente. O PDV esvaziou a Petrobras, não tenho nada contra o PDV, mas precisamos trazer mais gente. Precisamos fazer um processo onde a gente tenha capacidade, além da capacidade técnica que a gente já tem, o conhecimento acumulado, mas que a gente tenha pessoas que possam internalizar e fazer esse processo de contratação de maneira direta, sem que passar pelas empreiteiras da vida. Então, no Conselho, a minha ideia central é dialogar com todo mundo, mas em especial nesse tema, com o Corpo de Engenharia da Petrobras, para que a gente construa propostas de diretrizes que a gente possa levar para além dessas, da primerização e da contratação de mais gente para a Petrobras, mas que a gente possa transformar essas ideias em ações concretas e, principalmente, proteger a engenharia nacional que vem sendo destruída pela atual conjuntura. As decisões da Petrobras de comprar equipamentos lá fora, de não nacionalizar uma série de questões, isso está gerando o desmonte da engenharia nacional. Então a gente precisa lutar contra isso do ponto de vista macro, mas também do ponto de vista interno, empoderando as pessoas que têm competência para fazer isso, que é o nosso corpo de engenheiros. Ok, obrigada. Então, candidato Christian, 1 minuto para fazer a sua réplica a partir de agora. No auge das contratações, desses grandes investimentos que a gente fez, a gente chegou a concentrar 90% dos recursos financeiros em 8 empresas, um verdadeiro cartel, que atuou simbioticamente com executivos de aluguel que ocupavam cargos de chefia da mais alta importância dentro da companhia, retroalimentando-se com um sistema de portas giratórias, onde os executivos entravam e saíam da Petrobras e iam trabalhar nas outras empresas. Esse tipo de contratação de amplo escopo deveria ser substituído por um sistema onde você faz como você fala, uma gestão internalizada dos empreendimentos para facilitar a concorrência e a participação do maior número de empresas possíveis. Ok, obrigada. E agora o candidato Danilo pode fazer a sua tréplica em 1 minuto a partir de agora. Não, acho que é isso. A Petrobras sofreu muito nesse período citado. Esses contratos de amplo escopo, eles deram margem para um conjunto de ações que envergonham muitos de nós, né? E que a atual gestão, infelizmente, a partir desse momento, dessa situação que acontece, ela passa a vender os ativos da empresa, dizendo, olha, o problema é que a Petrobras é ineficiente, o problema é que a Petrobras é incapaz de gerir obras ou empreendimentos, e com isso vem vendendo a nossa companhia. Então, sem dúvida nenhuma, Christian, a gente tem condições de internalizar esses processos e a gente construiu uma política de gestão interna e de controle, principalmente, para que a gente não perca essa capacidade. Porque quando você deixa de fazer internamente, na prática o que você faz, não é só... Você para de construir conhecimento e perde aquele conhecimento acumulado durante décadas. Obrigada. E agora, para a última rodada, o candidato Danilo tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. 1 minuto, então, a partir de agora. Christian, a gente no próximo período vamos ter uma série de questões estratégicas passando pelo Conselho, mas uma das que eu acho que mais chama a atenção é a questão da cessão onerosa, a história dos 5 bilhões de barris. Como é que você vê isso? Qual que deve ser a postura da Petrobras em relação à postura do governo atual em relação à cessão onerosa?
Obrigada, candidato Christian. Então, 3 minutos para responder. 3 minutos a partir de agora. A postura da Petrobras deveria ser no sentido de valorizar aquilo que já pagou a um preço de petróleo elevado, que agora é muito menos. Ou seja, ela teria direito a explorar essas reservas e em nenhuma circunstância admitir que essas reservas, esse excedente de ação onerosa, seja leiloado para outras empresas que são nossas concorrentes. Então, realmente, essa a postura de defender a Petrobras é defender o patrimônio da Petrobras. O patrimônio que foi adquirido no passado, aqueles 5 bilhões, mais aquele excedente de ação onerosa que a própria presidente Dilma se comprometeu a entregar à Petrobras para sua exploração preferencial. Então, concisamente é isso aí. A Petrobras se representando firme junto à União para pleitear o acesso às reservas exclusivamente para a nossa empresa. Ok, obrigada. E agora o candidato Danilo tem 1 minuto para fazer a sua réplica. 1 minuto a partir de agora. Acho que é isso. A Petrobras tem que ter uma postura muito firme em relação, primeiro, ela comprou 5, quando a ação onerosa, ela adquiriu o direito de 5 bilhões de barris, no momento que o petróleo estava a $120 o barril. Então, primeira coisa, precisa ser revisto esses valores, que está lá na previsão, até porque eu acho que o Estado deve dinheiro à Petrobras nessa questão, e o excedente, não faz sentido nenhum você leiloar, o mega leilão que está desenhado agora, passa pelo leilão desses excedentes. E nós estamos falando de um excedente entre 5 e 7 bi. É muita coisa. Nós estamos falando de uma reserva que pode ter 12 bi. É mais do que a reserva que a Petrobras tem hoje, que retoma lá os meados de 2003. Então, a Petrobras precisa ter uma postura firme de manutenção dessas reservas e, principalmente, passado o período dessa concessão, que ela continue com acesso a essa concessão onerosa para ela poder explorar o excedente que está previsto. Obrigada, candidato Christian. Então, pode fazer a sua tréplica em 1 minuto, a partir de agora. E esse valor que você colocou de 12 bilhões de barris é até mais do que muitas outras empresas têm como reservas próprias. Então, é um patrimônio dos brasileiros que deve ser explorado exclusivamente pela Petrobras, porque é direito dela. E, assim, eu diria até mais. Seria uma forma de evitar o aumento da participação das multinacionais estrangeiras na exploração dos nossos recursos petrolíferos, que passou de 2013 de menos de 10% a quase 27% em 2016, com previsão até 2030 de superar 30% da participação da exploração do nosso óleo. Isso que a Petrobras tem que cuidar, tem que lutar por acessar essas reservas de forma exclusiva. Ok, obrigada. E no próximo bloco vamos às perguntas do público. A gente volta já já. Estamos de volta e agora os candidatos vão responder a 4 perguntas do público que serão sorteadas aqui. Vamos para a primeira pergunta sorteada, então, começando com o candidato Christian, com 2 minutos para a resposta, tá? Vou sortear aqui. É uma pergunta do Amon José, da TIC. Após os primeiros anos de experiência, fiquei com a impressão que a atuação do representante dos empregados no CA não serve para nada. Tivemos representantes de posicionamentos variados. Nenhum deles pareceu ser capaz de alterar as decisões do CA altamente questionadas pela força de trabalho. Citando alguma decisão recente do CA, o que você teria feito para influenciar a uma decisão diferente, caso já estivesse lá como representante dos empregados? 2 minutos para responder, então, a partir de agora. Bom, realmente a gente está em desvantagem numérica no Conselho. Tá? Um voto do conselheiro dos empregados contra mais 8 votos dos outros conselheiros. Realmente, como influir? A gente tem a atribuição de pedir vistas das decisões das matérias que vão ser decididas. Eu pretendo usar muito esse recurso. E eu vou usar esse recurso para, antes de colocar essa matéria em pauta para decidir, chegar com informação precisa e verificada
das premissas que são utilizadas para chegar a essa decisão. Sobretudo no tema mais sensível, que são os desinvestimentos. A gente acha que não pode ser pautado uma semana antes uma decisão tão importante como a venda de um ativo do caráter estratégico como uma rede de gasodutos ou uma refineria. Então, realmente, não vou te enganar. Assim, nossa participação é importante, mas o efeito dela é limitado para os recursos que temos disponíveis. Ok, obrigada. E agora é o candidato Danilo, que tem 2 minutos para a resposta, a partir de agora. Olá, Amon. Sim, vou seguir na tua linha, tua pergunta. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da NTS. O que eu faria? Primeira coisa, sairia da Replan e iria sentar com os trabalhadores da NTS para discutir e pegar dados e conversar sobre a estratégia de manutenção da companhia, sempre respeitando a questão do sigilo. Como que eu faria isso? Eu estaria para discutir a importância do ativo. Usaria também dos mecanismos de vista para ganhar tempo, mas para além disso, a ideia que eu tenho é usar a remuneração do conselho para contratar consultorias, para que a gente possa ter mais subsídios além dos trabalhadores, que são essenciais, mas subsídios externos. E se for o caso, nós vamos entrar com as ações, vamos denunciar na CVM, porque o conselheiro, seja ele eleito pelos trabalhadores, ou seja indicado, eleito na Assembleia Geral pelos majoritários ou pelos minoritários, ele tem um dever, que é o dever de votar sempre sobre o melhor interesse da companhia. E eu não tenho dúvida que ações como essa, de vendas de ativos, por exemplo, a NTS, os conselheiros votaram contra o melhor interesse da companhia. E aí, para isso, a gente precisa comprovar por A mais B, precisamos escrever um voto muito bem fundamentado para poder barrar esse processo. Como disse o Christian, não é fácil isso. Porque do outro lado você tem 8 conselheiros que se prepararam e que vão fazer o enfrentamento nesse debate. Agora, o que nós precisamos fazer é estar prontos, conversar, fundamentar o voto, porque lá na frente isso pode ser um instrumento para questionar a venda, eventualmente, de um ativo ou uma outra decisão. Para além disso, um outro trabalho que eu faria era em conjunto com os trabalhadores, com as entidades sindicais e as associações, para conversar sobre o tema e prepará-los para fazer um outro trabalho, uma outra luta, que não é a luta do conselheiro. A luta do conselheiro é a luta de convencimento, de eventualmente, inclusive, da denúncia. Mas em paralelo com as entidades sindicais, com as entidades associativas, tentar fazer o enfrentamento. Não é fácil, mas é possível. Ok, obrigada. Vamos para a segunda pergunta sorteada aqui. Agora é a vez do Danilo, né, que tem 2 minutos para responder. É uma pergunta do Ricardo Freire, da TIC. Qual a proposta do candidato para o equacionamento do endividamento da Petrobras? Então, 2 minutos a partir de agora. Vamos lá. A questão da dívida da Petrobras, para mim é muito claro. A atual gestão fez uma opção de tentar sanar as questões da Petrobras em apenas 2 anos. Isso é um erro. Na minha cabeça, o correto seria a empresa fazer um plano de recuperação de 5 anos, ir ao mercado, já está comprovado que tem apetite do mercado para comprar títulos e emissões de debêntures, eventualmente, da Petrobras, com isso alongar a dívida e não comprometer os investimentos. Isso geraria basicamente 2 coisas. A primeira, você evitaria a venda de ativos. Segundo, esses ativos não sendo vendidos, eles estariam gerando caixa que manteriam a companhia no rumo de uma empresa integrada e, principalmente, aliviaria naturalmente as questões a questão da dívida da Petrobras. Agora, temos que tomar cuidado, viu? Porque a Petrobras, a atual direção, só falta pedir dinheiro para a gente, dizendo que a companhia não tem dinheiro para nada. Agora, o que a gente vê analisando os balanços, que há sim uma capacidade sim da empresa. A gente está muito impactado pelos aqueles processos de 2015, salvo em 2016, não sei se é 15 ou 16, fugiu um pouco da cabeça do impairment, que na verdade ali gerou um prejuízo contábil, mas que não é um prejuízo real. Então, a empresa tem sim condições, agora precisa aumentar sim a geração de caixa, agora não é vendendo ativo. Então, acredito que é possível sim a empresa se recuperar, gerar mais riqueza sem vender ativos e reduzindo também a alavancagem. Em que pese que a alavancagem não pode ser vista de forma isolada, já que nós somos uma empresa com reservas gigantescas e que precisam ser exploradas. Ok, obrigada. E agora é o candidato Christian, que tem 2 minutos para a resposta a partir de agora.
Acho que o primeiro que a gente tem que atacar é o mito da Petrobras quebrada. A Petrobras nunca esteve quebrada, não está quebrada e a gente procurará que nunca esteja quebrada. Só para ter ideia, o exercício 2016 terminou com 21 bilhões de dólares em caixa. Se você compara com outra multinacional, vamos pegar a Exxon. A Exxon tem o dobro do faturamento da gente. Sabe quando eu tinha em caixa? 4 bilhões. Ou seja, a gente tem em caixa muito mais de 6 vezes o que a reserva de caixa da principal petroleira internacional de capital aberto. Então, isso já nos dá uma pauta de que a gente não tem problemas financeiros. A gente tem uma dívida sim, mas que é uma dívida saudável, porque ela foi utilizada para quê? Para ampliar nossa capacidade produtiva. E esses ativos que estão entrando em produção agora são os que vão remunerar com seu lucro o pagamento dessa dívida. A Petrobras não está quebrada, não precisa vender ativos, não precisa correr atrás de um indicador de alavancagem, tá? Porque está em pleno processo de crescimento. Então, só para contextualizar, a Petrobras tem como sair à frente, esticando sua dívida, rolando essa dívida com novas captações, tá? E prolongando o horizonte dessa dívida até que os ativos estejam em plena produção. Ok, obrigada. Vamos sortear aqui a terceira pergunta. Agora é o candidato Christian, né, que começa com 3 minutos para responder. A pergunta do Max Tyler Neves, ele é da SUB. Qual a opinião do candidato sobre a reformulação da carreira de consultoria? 2 minutos, então, para responder a partir de agora. Então, quando surgiu aquela proposta de carreira em Y, que ia para a área de gestão, que ia para a área técnica, se supunha que quem ia para a área técnica ia ser reconhecido por um conhecimento especializado de utilidade para a companhia. O que se viu que essa outorga de consultorias dependia da indicação gerencial. Então, é óbvio que quem quer manter essa consultoria tem que seguir os lineamentos propostos pela gestão. Seria muito mais interessante que esse reconhecimento ao conhecimento especialíssimo seja feito pelos próprios pares que interagem com o consultor no dia a dia, onde o consultor entra com um conhecimento que agrega valor e os outros aprendem do consultor. Essa proposta de mudar a forma de entregar a consultoria para os colegas, eu acho que está perdendo essa essência. Eu acho que seria muito mais interessante que sejam os próprios colegas que contribuam para a escolha dos consultores. Ok, muito obrigada. E agora é o candidato Danilo, que tem 2 minutos para a sua resposta. 2 minutos, então, a partir de agora. Quando você fala da carreira Y, que foi essa a ideia central, de um lado, aqueles trabalhadores que tinham mais aptidão para a gestão tinham espaço para crescimento na companhia, e de outro lado, os trabalhadores que tinham um conhecimento técnico e que tinham essa aptidão mais desenhada ali, rumavam para a função, para a opção da consultoria. O que acontece? No meio do processo você tem, muitas vezes, tem consultores valorosos na nossa companhia, com muito conhecimento técnico, mas a indicação gerencial, muitas vezes, ela distorce a escolha desses profissionais. Vou ser muito honesto com vocês que estão ouvindo. Eu tenho muito medo de qualquer reformulação nessa conjuntura. Eu acho que precisa ser ajustado sim. Mas reformulação na conjuntura que nós estamos hoje, na prática, o que deve acontecer pelo atual desenho que a gente vê da companhia é intensificar ainda mais o controle sobre o consultor e tirar sua autonomia. É isso que a gente vê. Por exemplo, a proposta da companhia sobre o PLR que ela desenha. Ela quer lá, cada vez mais, caminhar para um processo financeiro, os acordos de PLR. E você vê isso em todos os momentos. A companhia, o novo diretor, anunciou que deve apresentar uma reformulação do plano de cargos e salários. Provavelmente o que vem não é bom. A conjuntura que se apresenta é a conjuntura ruim. Então, por mais que eu acho que são necessários ajustes, nesse momento, com essa atual gestão da companhia, qualquer reformulação
ela tende a dar mais poder ao gestor e menos poder ao consultor. E por mais que o ideal seja que os pares opinem, é isso que eu também concordo, mas provavelmente o que vem não vem nesse sentido. É só olhar a política da Petrobras em relação a todas as áreas. Ok, obrigada. Vamos então para a última pergunta, quarta e última pergunta. A gente começa pelo candidato Danilo, né, que tem 2 minutos para responder. Outra pergunta do Max Tyler Neves e da SUB. Qual a opinião do candidato sobre a reestruturação das UOs do EIP-AGP e AGUP e a consequente movimentação com ônus de muitos empregados entre Rio, Macaé e Vitória? 2 minutos para responder a partir de agora. A gente viveu nesse último período uma grande reestruturação em várias áreas. O problema dessas reestruturações é que elas muitas vezes elas não respeitam a condição do trabalhador. No primeiro momento ela é desenhada como uma oportunidade e o que a gente vê no segundo, e aí eu vou ser muito objetivo, os primeiros movimentos são sempre para os amigos do rei, e em seguida os demais trabalhadores ficam tentando se encaixar, procurando um lugar. A gente viu isso acontecer, por exemplo, na reestruturação das áreas administrativas. Uma série de trabalhadores tiveram que sair dos seus locais de trabalho e ir para as unidades operacionais, por exemplo. E esses trabalhadores tiveram muita dificuldade de adaptação. Hoje já está mais consolidado. Na época do mandato do David, o conselheiro, ele como conselheiro eleito, interviu muito nisso. Eu acho que é possível você, no conselho, por mais que os temas sejam macros, e além quando você for discutir reestruturação de qualquer área, você opinar e ter posições fortes em relação a como os trabalhadores serão tratados. Infelizmente, o que a gente vê nesses processos é um desrespeito com a força de trabalho, e muitas vezes o trabalhador é obrigado a ir para uma localidade que ele não gostaria de ir, e muitas vezes tendo que reestruturar a sua vida. Então, o grande problema das reestruturações, do ponto de vista do nosso pessoal, dos nossos trabalhadores, é esse. Agora, existem outras questões mais delicadas que a gente precisa debater, que são os aspectos técnicos. Ok, obrigada. E agora é o candidato Christian, que tem 2 minutos para resposta, 2 minutos a partir de agora. Eu entendo o seguinte, naturalmente os funcionários, quando entram na Petrobras, são cientes de que podem ser mobilizados para qualquer área operacional da companhia. O que eu acho grave não é tanto a mobilização, é a terceirização das atividades de operação e produção. Nos ativos da Bacia de Campos, por exemplo, com a desmobilização das plataformas e a entrada de comunidades afetadas, a gente está substituindo petroleiros embarcados por petroleiros, saiba-se de qual nacionalidade, qual origem. Então, eu acho que muito mais importante do que atender um impacto específico em alguma base seria apontar a essa questão de voltar a ter petroleiros nessas áreas de produção, sim? De uma forma a gente controlar a produção, controlar e fiscalizar a operação dessas plataformas, porque senão a gente corre risco de, sim, perder controle sobre a produção do nosso petróleo offshore. Então, acho que a minha resposta apontaria nesse sentido. Voltar a ter os petroleiros embarcados nas unidades de produção. Ok, obrigada. E no próximo bloco, vamos às considerações finais. A gente volta já já. Estamos de volta e o debate está chegando ao fim. Vamos às considerações finais. Cada candidato tem 3 minutos para falar. E de acordo com o sorteio prévio, o candidato Christian começa, que tem 3 minutos para falar a partir de agora. Para ter um exercício real do mandato do conselheiro, o conselheiro precisa ter acesso a informações de vários campos de conhecimento. Então, o conselheiro não é especialista em tudo, não pode conhecer tudo, mas tem que saber buscar essa informação. E essa informação existe e está em cada um dos nossos colegas da empresa. Eu me proponho ir e buscar esses talentos, e buscar esse conhecimento através do assessoramento, a formação de conselhos, de especialistas em cada uma das áreas de negócios. Na pesquisa e desenvolvimento, nas áreas operacionais, no financeiro, na estratégia e no tributário. São essas pessoas que, com
esses insumos vão me subsidiar para tomar as minhas decisões com convicção e me sentir seguro de que estou fazendo o correto. Para os colegas, eu queria também dizer que meu ramal no edifício do Senado vai estar sempre livre para receber sugestões, críticas e até para propor assuntos para a pauta do Conselho. Eu me proponho a levar esses assuntos e tentarei convencer para que entre em pauta. Mas vocês vão ter que me cobrar depois também sobre meu exercício. Então, o que eu quero dizer também para aquelas pessoas que ainda não se decidiram se vão votar ou não, ou aparentemente não tem interesse nessa eleição, que é muito importante ser um representante dos empregados engajado numa luta para preservar o patrimônio da empresa no Conselho. Por isso que eu peço para as pessoas que não votaram ou votaram em outros candidatos, que leiam as minhas propostas, leiam as propostas da IPET e da FNP, e se concordam, depositem a confiança neste candidato, que muito bem vai representá-los no Conselho. Com autonomia das decisões da maioria e com participação da força de trabalho contra a privatização, Christian, 1961 para o Conselho. Ok, obrigada. E agora é a vez do candidato Danilo, que tem 3 minutos para falar a partir de agora. Queria agradecer a todos que participaram desse processo. O segundo turno começa no dia 3, agora de março, vai até o dia 11. Quero pedir para cada um que não participou do primeiro turno, participe agora, conheça nossas propostas, deposite sua confiança nas nossas propostas. Nós queremos construir um mandato onde nós vamos ouvir todos os trabalhadores, independente da sua linha ideológica, desde que seja em defesa da Petrobras e contra a venda do nosso patrimônio, em defesa de uma Petrobras grande, integrada, do poço ao posto. Nós não podemos deixar que essa atual gestão de forasteiros acabe com os nossos sonhos, o sonho de ser petroleiro. Então, eu peço para vocês, conheçam nossas propostas, mas principalmente participem do processo. Passado o processo eleitoral, cobrem o candidato eleito. A nossa ideia é ter disponível uma série de canais. Nós vamos atuar via Connect, sim, para algumas questões, mas as questões mais estratégicas, nós vamos criar outros fóruns para debater. Nós vamos ter lá um WhatsApp do conselheiro para que se entre em contato direto e para que se possa receber informações. Nós já temos uma página, tanto no Facebook quanto no blog, onde a gente pretende manter durante todo o mandato a disponibilidade para que os trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras possam contribuir. A gente vem fazendo já um amplo debate com outros conselheiros eleitos de outras estatais, porque o que está acontecendo na Petrobras não é só na Petrobras. A gente vive isso no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, BNDES e uma série de empresas. A gente estabeleceu na semana passada o início dessas conversas, conversamos com cada um dos eleitos no sentido de construir um grande fórum de defesa das empresas estatais. E é por isso que eu peço, para fazer esse enfrentamento, o que eu estou colocando à disposição, a minha experiência, a minha formação acadêmica e principalmente o meu compromisso de luta com os trabalhadores. Está na hora da gente dizer um basta ao que vem acontecendo. Nós estamos cansados de para o trabalhador do chão de fábrica, para o cara que está no escritório, o que vem é a punição. Do outro lado, no Olimpo da Petrobras, a gente ouve coisas como diretores que contratam empresas sem tomada de preço, e é público isso, e que não tem consequência nenhuma. Pode até ser legal, mas é imoral. Basta nós, lá no nosso trabalho, realizarmos um único erro, que o que vem é punição. Então, vamos fazer um enfrentamento contra isso. O CA, ele debate temas estratégicos e macros, mas é possível sim pegar esses temas e trazer para a realidade dos trabalhadores. E esse é o desafio, é isso que eu me proponho a fazer. A partir do dia 3 de março, vote Danilo Silva, vote 1001. Eu quero ser a sua voz do CA. Obrigado. Obrigada. E a gente encerra nosso debate de hoje. Agradecemos a participação dos 2 candidatos e de todos que assistiram em suas unidades. Lembrando que você pode assistir ao debate a partir de amanhã, na hora em que desejar, no portal Petrobras. E a apuração dos votos será no dia 13 de março, com transmissão ao vivo pela Web TV. Tchau!